Olá amigos, vamos dar continuidade ao curso de Direito Empresarial, né? Agora nós vamos falar dos títulos de crédito. Meu nome é Alexandre Demetrio Pereira, eu sou promotor de justiça e doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo. Muito bem, vamos dar então início ao nosso curso de títulos de crédito. E para falar de títulos de crédito, nós precisamos nós precisamos conversar a respeito da definição desses documentos, desses mesmos títulos, tá ok? Essa é uma definição de um comercialista, Cesare Vivanti, comercialista italiano, né, que define o título de crédito como o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido. Eu chamo a atenção de vocês para as palavras que estão em negrito, tá? E aliás, essa mesma definição do Vivanti, ela é adotada no Código Civil. Se vocês forem ver a parte de títulos de crédito no Código Civil, o Código Civil adotou a teoria, a definição de Vivanti. Mas por que eu chamei a atenção de vocês para as expressões aí que estão em negrito? Porque elas trazem os princípios do direito cambiário, do direito dos títulos de crédito, tá? Por quê? Vamos começar lá, vamos voltar nessa definição aí no slide que está na tela. Primeiro, o documento necessário. O que encerra essa expressão? Ele encerra o princípio que nós vamos definir depois da cartularidade, tá? Então, o título é documento necessário, princípio da cartularidade. O título, ele é um documento necessário, então, ao exercício do direito que é literal. Veja aí o princípio da literalidade, não é? E autônomo, o princípio da autonomia. Então, essa definição nada mais é do que a explicitação dos princípios do direito cambiário. Esses três princípios principais, não é? Os primordiais do direito cambiário, tá bom? Vamos então lá agora justamente verificar esses três princípios, o princípio da cartularidade, o princípio da literalidade e o princípio da autonomia. Vamos lá explicar cada um desses princípios que estão aí para você. Bom, o que é a cartularidade? É a característica do título de crédito que preconiza que ele é necessário ao exercício do direito, ou seja, sem o documento você não pode, o titular, o portador legitimado do título não pode exercer esse mesmo direito. Então imagine, por exemplo, se ele tiver que cobrar um devedor ou vários devedores, sem que ele tenha a posse, sem que ele tenha o título consigo, ele não poderá cobrar. Por exemplo, se ele tiver que executar judicialmente, em princípio, o devedor do título ou os devedores do título, o portador legitimado terá que juntar na sua execução, tá, esse título de crédito. Por quê? Porque o título de crédito ele é um documento necessário ao exercício do direito nele contido. Ok? O segundo princípio, o princípio da literalidade. O que quer dizer? O título só vale pelo que nele se contém, ou seja, o título não pode ser cobrado, não é possível que do devedor se cobre mais do que consta no título, ou seja, do título só é possível a cobrança do valor que nele está contido. Ok? O direito é literal, não pode haver nada mais, nada menos do que está ali. Isso é uma garantia, inclusive, aos devedores dos títulos de crédito. Bom, agora o outro princípio, o princípio da autonomia. O que nos diz esse princípio? Esse princípio nos fala o seguinte, que as obrigações contraídas nos títulos de crédito por vários devedores, por exemplo, pelos endossantes, pelos avalistas, pelos aceitantes, elas são autônomas entre si. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que essas obrigações, a validade de uma ou de algumas dessas obrigações, elas não comprometem a validade das outras. Então, por exemplo, se existe, por exemplo, se um avalista, não é? O aval é aquele ato cambiário pelo qual uma determinada pessoa dá garantia do cumprimento da obrigação de outra, não é? Se, por exemplo, uma pessoa recebeu o título por um endosso nulo, não é? E essa mesma pessoa que recebeu foi avalizada, uma outra pessoa avalizou a obrigação dela. Mesmo que o endosso, né, uma das obrigações cambiárias seja nulo, o aval posteriormente dado a essa pessoa que recebeu o título não será nulo. Por quê? Porque esse aval ele desfruta do princípio da autonomia, ou seja, as obrigações cambiárias têm validades
independentes umas das outras, tá ok? Então, 3 princípios, guardem bem: cartularidade, qualidade do título, que preconiza que ele é um documento necessário ao exercício do direito, tá? Literalidade, o título vale pelo que nele se contém, nada menos, nada mais, tá ok? E autonomia, obrigações cambiárias não dependem em relação à sua validade umas das outras, elas têm validade autônoma e independente entre si. Tá? Esses 3 princípios são muito importantes para você verificar. Agora, uma questão muito importante, isso eu peço que você veja na sua tela, tá ok? São os títulos virtuais, tá? Hoje, vocês podem ver, se vocês verificarem as diversas legislações que regem os títulos de crédito, vocês vão ver que normalmente elas são legislações que disciplinaram os títulos enquanto eles eram documentos ainda em meio papel, ou seja, eles eram papelizados, né? Agora, nos tempos modernos, os títulos, na verdade, eles se desvincularam, né, do meio papel. Agora, a nossa legislação, ela não acompanhou muitas vezes essa evolução, então fica sempre a pergunta: é válido, não é, o título em meio magnético, não é? Hoje, por exemplo, nós temos uma prática muito grande, não é muito mais uma prática do que uma regulamentação legal, das duplicatas. Elas são puramente virtuais, né? Quando nós formos estudar a duplicata, nós vamos ver a virtualização hoje da duplicata. Agora, em termos legais, isto é válido, né? Essa virtualização dos títulos, essa colocação dos títulos em meio magnético, ela é válida ou ela não é válida, tá? O que disse o Conselho da Justiça Federal? Enunciado 461, diz lá a respeito do artigo 889 do Código Civil. Diz lá, olha: as duplicatas eletrônicas podem ser protestadas por indicação e constituirão título executivo extrajudicial, mediante a exibição pelo credor do instrumento de protesto acompanhado do comprovante de entrega das mercadorias ou de prestação dos serviços. E o enunciado 462 ainda diz o seguinte: os títulos de crédito podem ser emitidos, aceitos, endossados ou avalizados eletronicamente, mediante assinatura com certificação digital, respeitadas as exceções previstas em lei. Então, vejam que os entendimentos doutrinários e até a jurisprudência mesmo já preconizam, já aceitam essa questão do título virtual, tá? E a cada vez mais a tendência é justamente a virtualização e o abandono do meio papel, tá bom? Mas vamos estudar então o que a legislação nos traz a respeito dos títulos e principalmente qual é a legislação que rege os principais títulos de crédito. Em relação à letra de câmbio e às notas promissórias, nós temos a chamada Lei Uniforme de Genebra, que muitos abreviam por LUG, né? Que foi consubstanciada no Decreto 57.663 de 66, né? O Brasil, logicamente, adota algumas reservas, tá? É permitido, a Lei Uniforme de Genebra, ela permitiu que os países adotassem algumas reservas a alguns de seus artigos. O Brasil adota algumas reservas. Neste caso, quando o Brasil adota reservas, se aplica a lei anterior, né? Que regia as letras de câmbio e notas promissórias no Brasil, que é o Decreto 2044, tá? De 1908, ok? Isso é muito importante e vocês devem dar uma olhada nessas reservas, muito embora elas consubstanciem matérias de pouca aplicação prática, mas é sempre bom dar uma olhadinha nessas reservas, tá ok? Bom, e na legislação nacional? Nós temos aí a lei do cheque, tá? A lei 7357 de 85, a lei das duplicatas, tá? Que é a lei 5474 de 68, e há um sem número aí de legislações que regem outros títulos, por exemplo, as cédulas de crédito bancário, as notas de crédito industrial, várias, né? Nós temos vários títulos bancários, com cada um deles com uma legislação específica. E também os títulos armazeneiros. Vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar, por exemplo, do conhecimento de depósito e do warrant, né? Que são títulos muito comuns nos depósitos, né, nos armazéns. E o Código Civil? O Código Civil também regula os títulos de crédito. Vocês vejam que, em termos de regulação, nós temos, em matéria de títulos de crédito, nós temos uma verdadeira coxa de retalhos. Várias legislações regulando o mesmo assunto,
né? Agora, o que disse a doutrina? As normas do Código Civil, elas são normas de aplicação subsidiária, ou seja, elas só se aplicam se a legislação específica, por exemplo, se a Lei Uniforme de Genebra, ou se amanhã nós viermos a criar novos títulos que não tenham uma regulamentação completa, subsidiariamente nós vamos aplicar o Código Civil. Então não se aplica o Código Civil nos termos que a doutrina nos diz, aqueles casos, né, em que já há uma regulamentação específica na norma de regência especial do título, tá bom? O Código Civil é só subsidiário nessa matéria de títulos de crédito, tá bom? Vamos avançar então, e agora eu quero ver com você dois subprincípios. Nós vimos os três princípios principais, né, primordiais, que são a cartularidade, a literalidade, tá? E a autonomia. Agora nós temos dois subprincípios, né? Eles não são mais aqueles primordiais, eles são subprincípios, né? Muitos, inclusive, classificam como subprincípios do princípio da autonomia. Nós temos primeiro o princípio da abstração. O que é o princípio da abstração? Significa o seguinte: o título, quando circula, né, quando ele é endossado, né, ele circula normalmente por endosso, né, esse é um meio, né, o ato cambiário que faz os títulos circularem, né, ele se desvincula da sua causa. Ou seja, vamos imaginar, por exemplo, que um cheque tenha sido dado em pagamento de dívida. Se este cheque, por exemplo, for endossado, né, ele se desvincula da sua causa. O que quer dizer isso e qual a importância da desvinculação da causa? Né? A importância da desvinculação da causa está justamente no seguinte, tá? Em que o devedor não vai poder alegar contra o endossatário as exceções, as defesas pessoais que ele teria contra o endossante. E por que se faz essa desvinculação da causa, né? Por que existe esse princípio da abstração? Ele existe como garantia do recebedor, do endossatário, ou seja, ele não pode ficar preocupado, não pode ter o seu crédito ameaçado por questões envolvendo a relação original, né? Aquela que deu origem à emissão desse título. E este subprincípio que eu falei para vocês, né, além da desvinculação da causa, ou como consequência da desvinculação da causa, é o princípio da inoponibilidade de exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. Veja lá na sua tela. Esse princípio é muito interessante, ou seja, não se pode opor exceções, que significam defesas pessoais, aos terceiros de boa-fé. O que significa o terceiro de boa-fé? É aquele terceiro que recebeu o título, por exemplo, por endosso, e não saiba, não é, de qualquer problema ou qualquer vinculação em relação à sua causa originária, tá ok? Se ele estiver ao contrário de má fé, se esse título for circulado, se ele for endossado e esse terceiro estiver ciente dos vícios, ele não está já de boa fé, as exceções pessoais serão oponíveis, tá ok? Veja a questão aí do Ministério Público do Rio de Janeiro, vamos ver aí na tela, tá? Diz o seguinte: no âmbito do direito cambiário, explique duas exceções pessoais e duas exceções não pessoais oponíveis ao terceiro. Resposta objetivamente justificada. Nós já destacamos aí para vocês. Duas exceções pessoais, ou seja, aquelas que digam respeito à pessoa ou ao vínculo originário. Então, compensação. A compensação que o devedor tinha em relação ao credor originário, ao primeiro endossante, ele não vai poder opor em relação ao endossatário, tá? Por quê? Era uma relação, era uma defesa pessoal que ele tinha contra o credor originário, contra o primeiro endossante, tá? Ele também não vai poder opor o vício, né, da relação subjacente. Por exemplo, um cheque tivesse sido emitido por causa de uma dívida, por causa de um débito comum que possa ser entre duas pessoas, não se pode opor ao endossatário, né, qualquer vício, por exemplo, qualquer descumprimento da obrigação originária para o não pagamento desse cheque, tá bom? Duas exceções não pessoais, que podem ser opostas, portanto, ao terceiro de boa-fé, tá? A inoponibilidade é somente das exceções pessoais. Se houver prescrição do título, mesmo a qualquer pessoa pode ser oposta a essa defesa, a essa exceção de prescrição. E se houver nulidade do título, também a exceção não é pessoal, pode ser oposta, tá ok? Então, duas exceções pessoais, compensação, vício da relação subjacente, tá? Duas exceções não pessoais, prescrição, nulidade do título. Agora, uma coisa muito importante é a solidariedade.
tá? Bom, solidariedade você já sabe, obrigação solidária é um conceito que você já tem lá do direito civil, né? Agora, o que nós precisamos ver é qual é a diferença da solidariedade comum para a solidariedade cambiária. Você sabe que a solidariedade é o tipo de obrigação em que o credor pode exigir de um ou de todos os devedores, não é, a dívida toda, né, a totalidade da dívida. Nós estamos falando, logicamente, só da solidariedade passiva, ok? Bom, agora, a diferença entre a solidariedade existente no direito cambiário, no direito referente aos títulos de crédito, ela é um pouco diferente da solidariedade comum. E por que que isso acontece? Essa diferença se dá em virtude do seguinte: na solidariedade comum, lá do direito civil, se o devedor pagar a obrigação na sua inteireza, ele pode exigir dos demais devedores, né, a sua cota parte. Já na solidariedade cambiária, não. Se um dos devedores pagar a dívida, ele pode cobrar dos codevedores toda a quantia, não só a sua cota parte, ok? Isto é muito importante de vocês saberem, tá? A diferença entre a solidariedade no direito comum e a solidariedade no direito cambiário. Muito bem. Vamos então passar aqui agora a classificação, veja lá na sua tela, tá? A classificação dos títulos de crédito. Os títulos de crédito podem se classificar. Quanto ao modelo, eles podem ser vinculados ou livres, né? O título pode ter um modelo livre, por exemplo, a letra de câmbio é um título de modelo livre, em princípio, e os títulos de modelo vinculado. Por exemplo, o cheque é um título de modelo vinculado, ou seja, você não pode emitir um cheque num papel qualquer, não é, com uma forma qualquer. Você tem que ter uma padronização, você tem que obedecer uma padronização feita pelo Banco Central, ok? Bom, então esses são os títulos de modelo vinculado. Quanto à estrutura, os títulos podem ser ordens de pagamento ou podem ser promessas de pagamento. Qual a diferença de uma e de outra? As ordens de pagamento, você tem a seguinte estrutura. O saque, a emissão de um título de crédito que se consubstancia em ordem de pagamento, ele acarreta 3 posições cambiárias. Ou seja, aquele que saca, o sacador ou emitente, né? Aquele que vai efetuar o pagamento, que é o sacado, né? No caso da letra de câmbio, o aceitante, né? E aquele para quem se deve pagar, que é o credor ou o tomador. Então o saque origina 3 posições jurídicas, né? O sacador, não é? O credor ou tomador, não é? E o sacado ou devedor, ou até mesmo chamado de aceitante, no caso dos títulos como a letra de câmbio, ou até mesmo da duplicata, tá ok? E depois nós vemos lá a questão das promessas de pagamento. As promessas de pagamento, ao contrário das ordens de pagamento, o saque das promessas de pagamento gera apenas 2 posições jurídicas, aquele que emite, que é o devedor, né, e daquele que recebe, que é o credor ou tomador. Caso, por exemplo, da nota promissória. Tá? Agora, a outra classificação, quanto às hipóteses de emissão, os títulos podem ser causais ou abstratos. E aqui não tem necessariamente algo a ver com aquele princípio da abstração. Na verdade, o que eu estou dizendo aqui de causais e abstratos é uma outra definição. Por quê? Os títulos causais, eles são aqueles cuja emissão necessita de uma causa. Por exemplo, a duplicata, ela só pode ser emitida, tá, se houver compra e venda mercantil ou prestação de serviços, ou seja, ela tem uma causa específica. Se não tiver essa causa, inclusive nós vamos ter aí uma repercussão criminal, tá? Os títulos abstratos, eles podem ser emitidos com uma causa qualquer ou até mesmo sem uma causa, tá ok? Agora, tanto esses títulos causais e abstratos, quando circulam, eles se desvinculam de sua causa originária em virtude do princípio da abstração, tá certo? Muito bem, próxima classificação. Quanto à circulação, prestem muita atenção nessa classificação, tá? Quanto à circulação, os títulos podem ser nominativos, tá? E esses nominativos podem ser a ordem ou não a ordem. Os nominativos a ordem, eles circulam por endosso, tá? O ato cambiário que faz o título circular é o endosso, tá bom? E os nominativos não à ordem. Os nominativos não à ordem são aqueles que circulam por cessão civil de crédito. Nós vamos ver, inclusive, as diferenças entre endosso e cessão de crédito, tá? E os títulos ao portador são aqueles que circulam por mera tradição. E aqui eu fiz uma menção à Lei 8.021 de 90, que foi elaborada junto com o chamado Plano Collor, na época, né, que proibiu, em regra, os títulos
ao portador, né? Inclusive as ações que nós tínhamos das sociedades anônimas ao portador também foram proibidas justamente nessa época. Bom, a interpretação da doutrina, existem aqui vários tratados escritos, mas eu vou tentando resumir essas posições. Os títulos, na verdade, essa proibição da circulação dos títulos ao portador normalmente se dá na emissão, eles não podem ser emitidos ao portador, e no pagamento, eles não podem ser pagos ao portador. É o caso, por exemplo, do cheque, ok? Bom, mas podem eventualmente circular ao portador se mediante endosso em branco, que nós vamos ver, tá ok? Muito bem, a letra de câmbio, vejam, ela é uma ordem de pagamento. Por quê? Nós temos aí três posições. O sacador, né, que saca a letra de câmbio em favor do credor ou do tomador, né? E para que se obrigue, para que venha se obrigar, para que venha pagar o sacado. Agora, o sacado só vai se obrigar a pagar essa letra de câmbio se ele assim o desejar, tá? Por quê? Ele só vai se obrigar se ele aceitar. O aceite é um ato cambiário pelo qual o sacado numa letra de câmbio, né, se torna devedor direto e principal desse título. Agora, o aceite não é obrigatório na letra de câmbio. Na duplicata, a situação é um pouco diferente, né? O aceite, em princípio, ele é obrigatório, salvo, né, algumas exceções específicas, tá ok? Então, vocês vejam aí a estrutura da nota da letra de câmbio. Vamos então prosseguir. Quais são os requisitos para a emissão da letra de câmbio? Vamos ver lá na sua tela. Primeiro, ele tem que conter a palavra letra, não é? Ou letra de câmbio, inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título. Isso é chamada cláusula cambiária, ou seja, a cláusula que contém aí essa palavra letra de câmbio. Depois, deve conter um mandato puro e simples de pagar uma quantia determinada, ou seja, a letra de câmbio não pode ter uma condição, olha, você pague se houver essa condição. Não, é um mandato puro e simples de pagar uma quantia determinada, tá? 3. O nome daquele que deve pagar, o sacado, a época do pagamento, se não houver indicação, se considerar a letra pagável à vista, tá? A indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento, também se não indicar, se considera o lugar designado ao lado do nome do sacado, o nome da pessoa a quem ou a ordem de quem deve ser paga, né? E a indicação da data em que e do lugar onde a letra é passada. Se não indicar também, lugar se considera o lugar designado ao lado do nome do sacador. E, finalmente, a assinatura de quem passa a letra, de quem emite a letra, que é o sacador. Muito bem, vamos ver aí uma questão da magistratura do Distrito Federal. Vamos lá. A letra de câmbio, por expressa disposição legal. A. É transferível por endosso somente se contiver explícita a cláusula à ordem, tá? Não, por quê? A cláusula à ordem é presumida nas letras de câmbio. O que não é presumido e que tem que ser inserida eventualmente é a cláusula não à ordem, ou seja, lembre-se que os títulos à ordem são aqueles que circulam por endosso, tá? Então, esse meio de transmissão, o endosso, ele é o meio usual nas letras de câmbio e também nos outros títulos. Ou seja, a circulação dos títulos, em regra, se dá por endosso, tá? E então, se presume sempre a cláusula à ordem, tá? Muito bem, então está errada a alternativa A. B. É transferível por endosso, mesmo não contendo explícita a cláusula à ordem. Exatamente. Se não houver explicitamente a cláusula à ordem, mesmo assim ela se presume, ou seja, você vai poder transferir esse título por endosso. A alternativa está correta. Vamos ver a alternativa C. A letra não admite a cláusula não à ordem? Não, ela admite, mas ela tem que ser expressa. Essa cláusula não à ordem tem que ser expressa. E D, nenhuma das alternativas acima, A, B, C é correta? Não, a alternativa B é correta, ok? Muito bem, vimos então essa questão da magistratura do Distrito Federal. Vamos ver então o caso da letra de câmbio, mas que tenham algumas omissões. A cambial omissa, como nós falamos. Diz o seguinte: a cambial emitida ou aceita com omissões ou em branco pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. Isso é muito importante, porque se considera que o credor que estiver de boa-fé, ele tem uma procuração, justamente enquanto estiver de boa-fé, para completar, não é, esses requisitos que fiquem omissos no título. Isso é uma autorização dada, inclusive, por súmula do Supremo Tribunal Federal. Tá? Se entende que o credor de boa-fé, não o de má-fé, tá?
tenha essa procuração que possa completar, portanto, os requisitos que faltem na letra de câmbios emitida com omissões, tá ok? Vamos lá, e o aceite? Vamos ver, começar os atos cambiários, vamos verificar o que é o aceite, tá ok? Muito bem, o que é o aceite então? Você vê aí na sua tela. O aceite é um ato cambiário, como nós já falamos alguma coisa a respeito, pelo qual o sacador dá a sua aquiescência ao pagamento, ou seja, ele concorda com o pagamento do título, tá? E se torna o devedor direto ou principal desse mesmo título. Agora, o aceite tem algumas modalidades, tá? Nós podemos ver aí na sua tela as modalidades do aceite. O aceite pode ser integral, ou seja, total, o sacado, ele aceita, né, essa letra completamente, ele dá a sua completa aquiescência a essa letra, ou o sacado pode aceitar parcial, de modo parcial ou limitadamente. Ele pode aceitar em parte, por exemplo, essa letra. Ou ele pode aceitar, por exemplo, com modificações, ele pode incluir condições, por exemplo, nesse aceite, não é? Bom, e como se faz, não é? A assinatura, né? O aceite se dá com a assinatura no anverso, ou seja, na frente do título, normalmente na vertical. Se no verso, pode ser também feito no verso do título, mas ele deve identificar o ato cambiário, ou seja, ele deve falar que ele está aceitando. O sacado deve falar que está aceitando, tá ok? Muito bem. O aceite, então, como eu falei para vocês, ele é um ato não obrigatório. Agora, e a falta de aceite, se não houver aceite, se houver aceite parcial ou se houver aceite com modificações, qual é a consequência disso, tá? A consequência disso, como você vê aí na sua tela, é o vencimento antecipado do título. Se o sacado não aceitar, ok? Se o sacado aceitar parcialmente, isto é um ato que provoca o vencimento antecipado do título. Vamos ver então lá uma questão que caiu na OAB. Com relação ao instituto do aceite de títulos de crédito, assinar a alternativa correta. A duplicata pode não ser aceita sem qualquer fundamentação pelo sacado. Neste caso, ele não será responsável pelo pagamento do título. Como eu disse para vocês, na duplicata a regra é que o aceite seja obrigatório, salvo justificativa. Tá? Então a alternativa A está errada. Vamos passar então às outras alternativas aí. Para a cobrança de uma duplicata não aceita, é necessária apenas a realização de seu protesto. Não. Para a cobrança, nós vamos ver isso especificamente, mas para a cobrança da duplicata não aceita, é necessário a realização do protesto e também tem que ser juntada na execução, na cobrança, o comprovante de entrega das mercadorias para que ela seja um título executivo. C. O aceite de cheque é condição essencial para que o beneficiário possa executar o sacado. Ele é condição? Não. Aliás, nem existe aceite em cheque. No cheque, o sacado é o banco e o banco não assume qualquer obrigação cambiária. E vamos ver finalmente a alternativa D. O aceite de uma letra de câmbio torna o sacado devedor direto do título. Exatamente essa a alternativa correta, tá? O aceite torna o sacado devedor direto do título. Agora, pode existir, você vê aí na sua tela, a proibição de aceite. Ou, na verdade, o melhor que nós definiríamos não é nem a proibição do aceite, mas é a proibição da apresentação anterior do título ao sacado para que lhe seja aceito, para que ele lhe aponha o aceite. Então, na verdade, o sacador, para evitar o vencimento antecipado, o que ele pode fazer? Ele pode proibir na própria letra a sua apresentação antecipada em data anterior ao aceite, tá? Chamada cláusula não aceitável, tá? Então o título só vai ser apresentado, a letra de câmbio só vai ser apresentada no momento do vencimento. Aí já há aceite e eventualmente o pagamento. Se houver aceite, já se faz o pagamento especificamente, mas não há o vencimento antecipado, tá? É justamente o fim dessa proibição de apresentação antecipada para o aceite, tá? Vamos ver agora o endosso. Qual é a definição de endosso? É o ato cambiário pelo qual se transfere a posse e a propriedade de um título de crédito, tá? O endosso, como eu falei para vocês, é um ato de circulação dos títulos de crédito, tá? Modalidades. O endosso pode ser em preto. O que é um endosso em preto? Tá? O endosso em preto é aquele que identifica o endossatário, ou seja, endossatário é aquele que recebe por endosso, endossante é aquele que transfere por endosso,
tá? E o endosso pode ser em branco, tá? Ele não identifica o endossatário, ele não identifica quem recebe esse título. Uma característica muito importante do endosso em branco é que ele transforma o título num título ao portador, ou seja, aquele que circula pela mera tradição, tá? Pela mera entrega, tá bom? Vamos lá, ainda nas espécies de endosso. O endosso pode ser próprio, né, quando ele transfira a propriedade integralmente, e pode ser impróprio, dos quais são modalidade o endosso mandato e o endosso calção. O endosso mandato é aquele endosso feito para a cobrança do título. Isso é muito comum, não é? Nos dias de hoje, ou seja, se transfere, por exemplo, um título ao banco, para que ele promova meramente a cobrança. Ele não transfere a propriedade, mas apenas transfere a possibilidade de se cobrar o título. E o endosso calção é aquele que é feito, se transfere o título meramente como garantia de uma obrigação. Ainda há uma outra modalidade que você vê aí, o chamado endosso póstumo, que é feito após o protesto e tem o seguinte efeito. Ele tem o efeito de cessão civil de crédito, ou seja, ele não vai ter o efeito de um endosso, ele vai ter o efeito de uma cessão civil de crédito. Como é que se faz o endosso? Você verifica aí, simplesmente com a assinatura no verso do título. Aliás, a própria etimologia da palavra endosso é no dorso, no verso do título, ok? Então a assinatura no verso do título, ela consubstancia o endosso. Já se feita no anverso, ou na frente, deve identificar então o ato cambiário, que se está fazendo especificamente um endosso. Vamos lá então, quais são os efeitos do endosso? Veja lá. Primeiro, a transferência dos direitos contidos no título, obviamente, o endosso transfere. Depois, a coobrigação. O endossante, aquele que transfere, se torna coobrigado. Ele também deve pagar se o aceitante não pagar a letra de câmbio, o endossante vai ser responsável pelo seu pagamento. Ele é um coobrigado na cadeia cambiária, tá? Ele tem coobrigação, também é um dos devedores solidários desse título. Agora, existem algumas exceções, vejamos lá. O chamado endosso sem garantia, ou seja, naquele endosso em que o próprio endossante exclui a sua garantia como coobrigado, ou seja, contra ele, teoricamente, ele não está assumindo a obrigação de pagamento do título, e também ele pode proibir novos endossos, tá? Se proibir novos endossos, ele pode fazê-lo através da cláusula não à ordem, ou seja, inserindo a cláusula não à ordem. Aí, nesses dois casos, o título só vai poder circular por cessão civil de crédito. Bom, vamos ver a diferença entre o endosso e a cessão civil de crédito, tá? Vamos ver lá na sua tela. O endosso, ele é um ato praticado em títulos de crédito, tá? A cessão de crédito, ela é um ato de transferência de obrigações em geral, tá? Então, endosso é ato de título de crédito, inerente a título de crédito, e a cessão de obrigações em geral. A responsabilidade do endossante é tanto pela existência do crédito quanto pela solvência do devedor. Ou seja, se o devedor principal não pagar, o endossante tem que pagar, tá? E se eventualmente o crédito não existir, o endossante também responde e vai ser obrigado ao seu pagamento, tá? Agora, na cessão civil de crédito, como vocês veem lá na sua tela, a responsabilidade já de quem cede o título, entre aspas aí o endossante, o suposto endossante, que não na verdade é quem cede, é o cedente do título, tá? Ele, na verdade, é apenas pela existência do crédito, ele não responde pela solvência do devedor. Se o crédito existe, se ele não existe, o cedente responde. Mas se o devedor não é solvente, o cedente não responde. Outra coisa que nós vimos, no endosso, existe a inoponibilidade de exceções pessoais, tá? Nós vimos esse princípio em relação aos títulos de crédito. Agora, já na cessão civil do crédito, as exceções pessoais são oponíveis. O devedor pode opor às exceções pessoais que ele teria inicialmente. Vamos então passar. O aval. O que é o aval? Veja lá na sua tela. A definição de aval é um ato cambiário pelo qual se garante o pagamento por parte de um dos coobrigados no título, tá certo? Muito bem. O aval pode ser, as modalidades de aval podem ser o aval em preto e o aval em branco, tá? O aval em branco se considera dado ao sacador. O que é o em preto? O aval em preto. O aval em preto é aquele que indica, que identifica o avalizado,
tá bom? E o aval em branco é aquele que não identifica. Então a lei considera que ele é dado ao sacador, tá? O aval pode ser total ou pode ser parcial. Eu posso garantir totalmente a obrigação de um dos co-obrigados no título ou posso garantir apenas parcialmente essa mesma obrigação, tá ok? Muito bem, vamos ver lá. Os avais podem ser chamados de simultâneos, ou seja, nós tivemos mais de um aval, eles podem avalizar a mesma pessoa, né? Eles vão ser solidários entre si, ou podem ser sucessivos, ou seja, pode existir um aval de um outro aval. Imagine, existe, por exemplo, um endossante que veio a ser avalizado em um título, né? E um outro avalista que veio a avalizar o avalizado, né? É o aval do aval, é o aval simultâneo, tá ok? Desculpe, o aval sucessivo, tá certo? Muito bem, como se faz? Bom, o aval se faz pela assinatura no anverso do título. E se no verso? Tem que identificar o ato cambiário, tá bom? Tem que falar que está fazendo ali um aval. Agora nós temos que distinguir o aval da fiança. Veja lá na sua tela. O aval é ato praticado em títulos de crédito, ele é próprio dos títulos de crédito. A fiança já é um ato de garantia de obrigações em geral. O aval, como nós vimos, ele, como uma obrigação cambiária, ele desfruta de autonomia em relação à obrigação do avalizado. Se, por exemplo, o avalizado tiver recebido esse título por um endosso nulo, como eu falei no início da aula, o aval vai continuar válido, tá? Porque ele é autônomo. Já a fiança, ela é acessória da obrigação principal e ela segue o destino da obrigação principal, tá? Se a obrigação principal for nula, a fiança não subsiste. No aval, não há o chamado benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? A possibilidade de o executado indicar bens do devedor principal antes dos seus para que eles sejam executados. No aval não há isso. Na fiança, né, como regra, salvo disposição contratual, se não for excluído contratualmente, existe o benefício de ordem, tá bom? O vencimento, vamos ver a classificação das letras de câmbio em relação ao vencimento. Elas podem ser à vista, quando pagáveis imediatamente, em data certa, ou seja, quando tem uma data determinada, a certo termo da vista, ou seja, existe um prazo em que a apresentação para o aceite é o termo ACO, ou a certo termo da data, em que existe um prazo em que a data do saque é o termo ACO. Tá? Essas duas últimas, logicamente, são bem menos comuns. Tá? Aliás, a própria letra de câmbio, nós podemos dizer, no Brasil, é muito pouco comum em relação aos títulos de crédito. Bom, vamos ver lá então o vencimento. O vencimento pode ser antecipado ou pela falência. A falência, aliás, pode ser do devedor principal, do aceitante, no caso, ou do sacado, e pela recusa total ou parcial do aceite. Também provoca o vencimento antecipado do título. Veja que no caso, por exemplo, de falência, né, nem vai precisar existir o aceite, isso é muito importante. E aí nós vamos verificar uma questão da AGU, né, e responder se está certo ou se está errado. Vamos lá, na sua tela. B emitiu letra de câmbio em benefício de A para ser paga por C, com vencimento para dia 10 de outubro de 2010. Em 5 de janeiro de 2010 foi decretada a falência de C. Nessa situação, considerando-se que ainda não havia sido dado o aceite do referido título de crédito, essa decretação de falência não alterará a data de vencimento da cártula. Como eu disse a vocês, a resposta está errada, tá? Não é necessário o aceite, nesse caso de falência do devedor principal, para que seja considerado vencimento antecipadamente, tá bom? Estrutura lá da letra de câmbio. Nós temos o sacador, o credor ou tomador, e aqui nós já vamos considerar o aceitante, né? Houve aí a transferência do credor, primeiro endossante, a A, né? A, por sua vez, transfere por endosso a B. B, nós vamos considerar aqui, foi avalizado, né? Esse avalista, ele é um avalista de B, né? E B transferiu o seu título a C. Vamos supor que C fosse cobrar o seu título. Inicialmente, ele iria apresentar esse título a pagamento, não é, ao aceitante. Tá? E se o aceitante não efetuasse o pagamento dele, o que C poderia fazer? Bom, como vocês sabem, os devedores, num título cambiário, em qualquer título de crédito, eles são solidários. Tá, ok? Então C poderia exigir de todos aqueles. Vamos ver lá no seu slide exatamente. C pode exigir de B? Pode exigir de B, né? Porque ele é endossante
e também coobrigado. De A também é endossante. E o credor ou tomador inicial também é um endossante. O sacador responde pelo pagamento do título também. E o aceitante é o devedor principal. Eles respondem todos solidariamente. E, se você preferir, pode, não é, executar, pode cobrar esse título de um ou de alguns, ou de alguns dos devedores solidários. Bom, vamos ver o seguinte, vamos supor que então o avalista pague, né? De quem que o avalista vai poder exigir? De todos que vieram antes dele. Vai poder exigir de A, de B e dos outros, né? Bom, e se em vez do avalista, na verdade, B tivesse pago o título, ele poderia exigir do avalista? Não. O direito que existe, não é, ao portador legitimado do título é de agir regressivamente na cadeia cambiária. E o avalista se situa justamente na situação posterior, não é, ao avalizado. Então, B, por exemplo, poderia cobrar de A, do credor originário, etc., mas não poderia cobrar de um devedor posterior a ele na cadeia cambiária. Algumas observações importantes, veja aí na sua tela. A quitação de um título de crédito, tá, sempre deve ser dada no próprio título, tá? Não se deve, isso é uma recomendação que a própria doutrina faz, jamais se deve dar quitação em documento separado em relação a título de crédito. Depois, quem paga, não é, um título de crédito deve conferir a legitimidade, a regularidade da cadeia cambiária de endossos, tá ok? A legitimação do portador que apresenta o título é dada pela regularidade da cadeia cambiária de endossos. O protesto, portanto, ele é de dois tipos, tá? O protesto pode ser facultativo contra o aceitante e contra o avalista do aceitante, tá ok? Então, se vencido o título e não pago, o protesto é facultativo. Eu não preciso protestar para cobrar o título do aceitante e dos seus avalistas, mas ele é obrigatório, o protesto é obrigatório para regresso contra os demais coobrigados, contra endossantes e seus respectivos avalistas, tá certo? Outras observações importantes. É possível incluir uma cláusula que dispense o protesto contra todos, tá? Se incluída pelo sacador, né? Ou contra alguns, se incluída pelos endossantes ou avalistas. Então, cada uma dessas pessoas pode dispensar o protesto contra si. Se for incluída pelo sacador, vai dispensar o protesto contra todos. O protesto da letra de câmbio pode se dar por várias causas. Pode se dar por falta de pagamento, por falta de aceite ou por falta de data de aceite, tá bom? Inclusive uma hipótese muito rara essa. A cobrança judicial é uma ação de execução, é uma ação cambial. As matérias a serem alegadas em defesa são restritas. Por quê? Por causa da inopolibilidade das exceções pessoais. E a prescrição? São 3 casos, tá? Ela se dá em 3 anos contra o devedor principal e avalista a partir do vencimento, se dá em 1 ano do protesto, se for ser cobrada de endossantes e avalistas, e 6 meses do pagamento ou ajuizamento da execução em relação ao direito de regresso. É cabível outras ações mesmo que já tenha ocorrido a prescrição? Sim, se houver alguma outra causa que seja extracambial, tá, em relação a esses títulos. Aí vai caber ação de conhecimento, várias ações de conhecimento e ação monitória em relação a esse título. Tá? E o título serve como prova da causa da dívida originária. A nota promissória. A nota promissória nós já falamos algumas coisas a você. Tá? Nota promissória, ela tem um devedor, que é o subscritor, o emitente dessa nota promissória, ela é uma promessa de pagamento, são só 2 situações cambiárias, e o credor ou tomador. A nota promissória, ela tem um regime muito parecido com o das letras de câmbio, tá certo? Essa nota promissória, ela tem apenas algumas peculiaridades que você vê aí na tela. Antes de falar dessas peculiaridades, nós vamos falar da cláusula mandato, tá? Que está na súmula 60 do STJ. Muitas vezes o que acontecia? Os bancos, para garantia das suas dívidas, eles nos contratos, o devedor autorizava, né, que uma pessoa vinculada a essa instituição financeira emitisse, não é, contra esse devedor ou em seu nome uma nota promissória em favor do banco, que ali, por exemplo, dava um empréstimo. Era verdadeiramente um mandato para se emitir nota promissória. O que o STJ disse? O STJ falou o seguinte: ora, é nula a emissão de cambial por cláusula mandato e em relação à pessoa vinculada,
tá? A instituição financeira, aquela que dá o empréstimo, é chamada nulidade da cláusula mandato, tá? Pela qual pessoa vinculada à instituição financeira emitia uma nota promissória ou até outro título de crédito em detrimento do devedor, normalmente de um empréstimo, de um financiamento, tá bom? Vamos ver então as peculiaridades das notas promissórias. O subscritor na nota promissória, ele é equiparado à posição de aceitante, tá? Então a mesma coisa vai se dar em relação ao vencimento antecipado por falência, à prescrição, ao protesto facultativo que nós vimos, tá? O aval dado em branco é ao subscritor, tá? E é admissível, muito embora não exista aceite, a chamada nota promissória certo termo da vista, tá? Que, muito embora, como nós falamos, não exista aceite, vai existir um mero visto aí, não é algo que seja muito comum esse tipo de nota promissória, tá? No mais, tá? As notas promissórias, elas seguem o mesmo regime das letras de câmbio que nós já vimos. Muito bem, vamos lá então à questão da OAB. Diz o seguinte: em relação ao direito cambiário, é correto afirmar que, alternativa A, o aceite no cheque é dado pelo banco ou instituição financeira a ele equivalente, devendo ser firmado no verso do título. Não, tá? Não existe aceite no cheque. A duplicata, quando de prestação de serviços, pode ser emitida com vencimento a certo tempo da vista. Também não, nós vamos ver isso depois. O protesto é necessário para garantir o direito de regresso contra os endossantes e os avalistas do aceitante de uma letra de câmbio. Vejam lá de novo. Protesto é necessário para garantir o direito de regresso contra os endossantes e os avalistas do aceitante de uma letra de câmbio. Em relação aos avalistas do aceitante de uma letra de câmbio, o protesto é facultativo, então está errada essa alternativa. D. O aval dado em uma nota promissória pode ser parcial, ainda que sucessivo. Está correta esta alternativa. Vamos passar então já a uma questão do Ministério Público do Estado de São Paulo. Considere as seguintes assertivas relacionadas com títulos de crédito. 1. O aval dado na duplicata após o vencimento produz o mesmo efeito daquele prestado anteriormente ao vencimento. Tá? Nós vamos ver todas as alternativas, depois nós vamos dar a resposta. 2. A ação de execução no cheque prescreve em 6 meses da data do vencimento da cártula. Na nota promissória, o seu subscritor não responde da mesma forma que o aceitante da letra de câmbio. Essas nós acabamos de ver. A cédula de... E está errado, obviamente, né? A cédula de produto rural, CPR, é título de crédito próprio, sendo exigível protesto para assegurar o direito de regresso contra os avalistas. Nesse título especificamente, a cédula de produto rural, esse protesto não é exigível. Qual então vai ser a resposta? Tá? Pode-se afirmar que está correto apenas o contido em 1. Ou seja, A. Qual era a alternativa? O aval dado na duplicata após o vencimento produz o mesmo efeito daquele prestado anteriormente ao vencimento. Essa é a alternativa correta. Vamos ver só as outras rapidamente para a gente dar a execução. Voltando ali. Então, alternativa 2. Por que ali está errado, né? A execução do cheque prescreve em 6 meses da data do vencimento. Não. A prescrição se dá em 6 meses do cheque, mas é após a data, ao prazo de apresentação. E nós acabamos de ver então que na nota promissória o subscritor responde da mesma forma que o aceitante da letra de câmbio. Portanto, essa alternativa está errada. Só está certa, portanto, a alternativa 1. Tá ok? Essas então eram as informações iniciais que queríamos passar sobre os títulos de crédito e eu agradeço pela atenção dispensada. Muito obrigado.